Graça e a paz do Senhor Jesus. Amados, estamos aqui para trazermos a nossa lição de número 9. Hoje nós vamos estudar a lição de adulto, o ministério de pastor, né? Esse ministério árduo que Deus tem dado àquele a qual Ele chamou para esse santo ministério. Então hoje nós vamos tratar do ministério de pastor e o nosso textuário diz, João 10, 11. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. A verdade prática diz, por meio do ministério pastoral, conduzimos as ovelhas ao supremo pastor, Jesus Cristo. Pastor é um ministério pastoral, Deus chamou, os seus homens para serem pastores, mas Jesus é o supremo pastor. Ele é o pastor dos pastores. Então, fica conosco aí até o final. Não esqueça aí de se inscrever. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva, dê o seu like, tá? E compartilhe com seus amigos. Dê um toquinho aí no sininho para você receber novos vídeos, porque nós temos mais de 300 vídeos aí no nosso canal. Você dá um toquinho no meu nome, ou se não na minha foto aí, e vai abrir todo o canal, toca em vídeo, vai seguindo aquela setinha ali, e você vai ver todos os nossos vídeos aí. Não temos só da Escola Dominical de Jovem e Adulto, mas temos também muitos temas interessantes, que vai ser muito importante para te ajudar no teu crescimento espiritual, para criar novos temas, Então, dá uma vasculhada aí, uma pesquisada no nosso canal, e você vai encontrar muita coisa boa aí, tá bom? E não se esqueça aí de se inscrever, nos ajudando a alavancar o nosso canal, Porque o YouTube sabe como é que é, Aquele logaritmo dele funciona muito quando tem muita gente, ali para dar a sua visualização, o seu like. Então nós precisamos aí da sua ajuda aí, para que o nosso canal possa alcançar os objetivos que Deus tem colocado em nosso coração. Então, Deus te abençoe, fica aí conosco e ore por nós, tá bom? Bem, ministério de pastor é o que nós vamos estudar agora, tá? Bem, ser pastor sempre foi uma tarefa árdua, Muitas são as demandas do verdadeiro pastor. Ao contrário do que se pensa, Aqui se tratando do verdadeiro pastor. Aqui se tratando daquela criatura que foi chamada por Deus para ser pastor. Pastor é um ministério pastoral, aonde Deus chamou para pastores. Não são todas as pessoas que são chamadas para ser pastor, Tem pessoas que até apacenta por um período, como um missionário, um apóstolo que funda uma igreja, e então ele fica ali aquele período, um evangelista que ganhou as almas, fundou uma igreja, então ele vai ficar ali por um tempo até que seja preparado um pastor para ficar naquela igreja, entendeu? Mas tem aqueles que não são pastores temporários, são pastores definitivos, porque são chamados para apacentar. Agora, não é todo mundo que tem a chamada para apacentar, entendeu? Mas os que são chamados têm diante de si uma jornada tremenda, certo? É árdua a missão de um pastor verdadeiro, que existe muito falso, Pessoas, isso aí é bíblico, falsos mestres, falsos pastores, falsos apóstolos, tem tudo. Mas os verdadeiros, fiéis, chamados por Deus, tem que batalhar mesmo, não é fácil, Então, a demanda do verdadeiro pastor na igreja local é muito grande. E entre essas demandas, o cuidado das pessoas do rebanho. O pastor cuida das ovelhas, cuida do rebanho, certo? Ele tem esse trabalho de cuidar das pessoas, visitar os enfermos, entendeu? Questões relacionadas, também o pastor não trata só de visita aos enfermos, para orar, para consolar, para confortar, mas também ele trata dos ensinos da igreja, de pregação, ele também administra,
né? Tem igreja que o pastor é apacentador e também é administrador, certo? Então ele tem que ser um polivalente, certo? Então ele tem essas coisinhas e o constante desafio também, né? Ele tem que se dedicar à oração, que se o pastor não orar, ele já está derrotado, né? Que o diabo não vai dar trégua. Então a oração eficaz na vida do pastor é que vai sustentar ele, e a oração da igreja também por ele. Então ele tem que cuidar do ensino da igreja, da doutrina da igreja, não deixar entrar ensinamentos heréticos, né? Mas você pode pensar assim, então não dá para ser pastor. Não, quem é chamado, isso para ele não é difícil não, porque ele tem a chamada, certo? Então, ele tem a ajuda de Deus. O bom pastor vai estar com ele. Agora, quem não tem chamada de pastor e está apacentando, ele é uma luta tremenda, porque ele não tem o dom, né? Então, a coisa é complicada. Tudo aquilo que você faz, que você não é chamado para fazer, na obra de Deus, é complicado, certo? E não dá prazer. Você quer sempre descartar aquilo, certo? Então, quem é vocacionado por Deus para apacentar, né, enfrenta essa situação desafiadora, ok? Somente pela graça de Deus é possível enfrentar esses grandes desafios, ok? Então, nós vamos agora entrar no assunto, né? Saímos da introdução, agora nós vamos entrar no escopo aqui da lição. Jesus é o sumo pastor. O sumo pastor. Ele não é ele é o artigo definido. Bem, Jesus é chamado o grande pastor das ovelhas, significando o quê? Que ele é o pastor sublime, a sua sublimidade como pastor. No Novo Testamento, né? Marcado aí, o que marca o ministério de Jesus? Marcado pela sua humildade, despojamento, né? Da sua glória. Jesus, ele se despojou de toda a sua glória, assumiu uma forma humana para poder cumprir a sua missão aqui na terra, né? De sumo pastor, né? Jesus é incomparável em todos os aspectos, sendo o mediador da nova aliança. Ele venceu a morte e libertou o homem. Então ele não é só o pastor, né? Ele é o Salvador. Ele é Senhor, ele é Salvador e ele é pastor. Por quê? Ele salvou, ele é o Senhor de todos, mas ele apacenta as suas ovelhas. Ele falou para Pedro, já no final do Evangelho de São João, ele falou: Pedro, apacenta as tuas ovelhas? Não. O que Jesus falou? Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Essa é a ideia que o pastor tem que ter. Ele está cuidando de algo que não é dele. Ele é um pastor, mas ao mesmo tempo ele é um mordomo. Ele está cuidando das coisas do seu Senhor, do seu chefe, do seu patrão, do seu Senhor, que é Jesus. Ele falou bem claro para Pedro: Pedro, apacenta as minhas. Que maravilha, né? Apacenta as minhas ovelhas. Então Jesus deixou Pedro consciente de que o que ele ia apacentar era as ovelhas de Jesus, não a dele. Tem pessoas que pensam que é o dono das ovelhas, né? Que é senhorear dela, mas não pode não. A Bíblia é clara, nós cuidamos daquilo que é de Deus, não nosso. Tem que cuidar. E veja bem, cuidar do que é de Deus tem que saber, né? Para não entrar no vento com ele, certo? Então, Jesus, ele foi pastor, foi salvador, é pastor, é salvador e é o Senhor da nossa vida. É ele que libertou o homem do pecado. Libertou e cuida. Não deu para outro cuidar, não. Nós estamos aqui só, entendeu? Muitas vezes tu fala assim: aquele fulano não tem condição para ser um pastor, não sei o quê. Mas quem está cuidando por trás é Deus, certo? O próprio Jesus. Número 2 aqui, o pastor conhece as suas ovelhas. Está lá em João 10,14. Advertiu, né? Adjetivo bom. Indica o quê? Jesus como pastor, que por amor protege e cuida das ovelhas que lhe pertencem. Eu sou o bom pastor. Entendeu? Só Jesus que pode dizer isso. Mais ninguém. Por quê? Ele deu a vida por elas, literalmente. Todas as pessoas que aceitam Jesus, eles entram debaixo do sacrifício de Jesus. Jesus morreu pelos nossos pecados. Ele nos comprou com seu sangue. Jesus literalmente deu a vida pelas suas ovelhas. Entendeu?
por isso que nós pertencemos a Ele. Certo? Nós pertencemos, nós somos dele, porque Ele nos comprou com seu sangue. Foste comprado por bom preço. Certo? Não fomos comprados mediante as coisas corruptíveis, como prata, ouro e por aí afora, mas fomos comprados com o precioso sangue de Jesus. Ok? Então, também essa questão da gente pertencer a Ele, né, também a intimidade entre o sumo pastor e as suas ovelhas. Ele conhece as suas ovelhas e dela ele é conhecido. A Bíblia diz que as suas ovelhas conhecem a sua voz. Então, o crente ele não pode ser enganado. Jesus falou, se possível, mas o pastor conhece as suas ovelhas. Então, as ovelhas ela tem que conhecer a voz do seu pastor. Muita gente é enganada, muito crente é enganado, eu não sei por quê. Porque é a obrigação de toda a ovelha conhecer a voz do seu pastor. Por que vai vir uma voz diferente e eu vou seguir essa voz diferente se essa voz não é de Jesus? Então eu tenho que buscar de Deus o discernimento para mim não ser enganado. Eu tenho que conhecer a voz do meu pastor. Então o lobo, o salteador, o ladrão, ele tem uma voz diferente. Tem uma ilustração importante, mas verídica, né? De que alguém fazendo um teste. Alguém imitou a voz do pastor para as ovelhas lá em Israel, né? Ele imitou a voz do pastor direitinho. Fez igualzinho. Humanamente qualquer um era enganado. As ovelhas ficaram quietinhas, nem se moveram. Entendeu? Mas quando o pastor mesmo foi dar o toque, as ovelhas todas se levantaram e seguiram o pastor. A voz era igualzinha, mas as ovelhas não atenderam a sua voz de comando, porque elas conheceram que, embora era igualzinho, mas não era a voz do seu pastor. Mas quando o verdadeiro pastor veio e deu a voz de comando, todas levantaram e seguiram ele. Por quê? Porque as ovelhas, né, os animais, eles conhecem a voz do seu pastor. Agora, um crente tem que conhecer a voz de Jesus para não ser enganado. Eu pertenço a Jesus, ele me conhece e eu conheço ele e conheço a sua voz também. Quando Jesus dá a voz do comando, eu tenho que entender. Mas quando o diabo vem através de alguém dar uma voz de comando imitando a voz do meu pastor, eu tenho que entender que aquilo não é a voz do pastor, é a voz do mercenário. Então eu tenho que ter discernimento e saber discernir a voz do pastor e a voz do mercenário. Entendeu? Então, entenda também isso. Você conhece Jesus, você também é conhecido dele. Tá? 3. O pastor dá a vida pelas ovelhas. Bem, ao contrário aí dos pastores, né? Aqueles que fazem o trabalho pastoril. Vamos entrar em Israel, né? Em Israel tinha muitos pastores cuidando das ovelhas, né? Uma das analogias mais lindas é essa do pastor e as ovelhas. Então, esses pastores que cuidavam das ovelhas lá em Israel, eles tinham a sua fonte de renda normal. Através do pastoril, do leite, né? Através da tosquia. Então, o pastor tinha o seu direito, né? Ele era o primeiro a beber do leite, das ovelhas, da tosquia. Era uma fonte de renda, na verdade. Certo? Eles tinham o seu sustento cuidando das ovelhas. Agora, Jesus é diferente, ele não tira nada das ovelhas, nem a lã, nem o leite, nem nada, pelo contrário, ele dá a vida pelas ovelhas. Há diferença, né? Então, os verdadeiros pastores, né, agora na igreja, devem imitar o sumo pastor Jesus, certo? Jesus, né, nele jamais houve exploração alguma, né, do rebanho. Jesus sempre procurou dar. Ele falou, olha, eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. Ah, que maravilha, né? Olha a diferença. Ele não quis status, embora ele fosse o Senhor dos senhores, né? Mas no seu ministério terreno, ele não quis mostrar nada disso, inclusive lavou até os pés das ovelhas, né? Então você vê que Jesus, ele foi exemplo para nós. E nós, como pastores, devemos ser exemplo para as ovelhas. Aonde a ovelha vai ter um exemplo? No seu pastor.
Se o pastor não servir para ser exemplo, quem vai servir, né? Embora nós não somos como o pastor celestial. Ele não tem defeito, a gente já tem, nós temos erro, temos defeito, temos que vigiar nessa parte, né? Então, nós devemos pensar isso, deve servir de exemplo para todos que desejam ministrar na igreja do Senhor, tal como ensina a palavra de Deus. Lá, você vê lá 1 Pedro capítulo 5, né? De repente dá até para me ler, capítulo 5 de Pedro, né? E o versículo 2 e 3, que diz assim, ó: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Entendeu? E quando aparecer o sumo pastor, o Senhor Jesus, né, alcançareis a incorruptível coroa de glória. É bênção, né? Com certeza. Então, mas veja as implicações, como devemos apacentar o rebanho de Deus, entendeu? Então isso aí é o exemplo que a gente tem que seguir. Tem que ser de acordo com a palavra. Menos do que isso não serve. Número 2. As características do verdadeiro pastor. Vamos ver aqui um caráter íntegro. Entre outras coisas, o exercício pastoral envolve aptidão para ensinar, aconselhar. O pastor, ele é um pastor da igreja, ele tem que ensinar a igreja. Lógico que outros ensinam, né? Igual na igreja de Antioquia, tinha muitos ensinadores. Mas o pastor é o padrão, né? É ele que ensina, ele que aconselha. Ele é o ensinador mor. Entendeu? Ele é o conselheiro mor. E comunicar de forma clara com a igreja. O pastor deve ser transparente e a sua comunicação deve ser clara. O pastor não deve ser aquela pessoa de comunicação confusa. O que ele fala ninguém entende direito. Ninguém sabe afinal o que ele quer. O que ele vai fazer, né? O pastor nesse ponto deve ser muito claro e transparente com a igreja deve saber o que ele quer, o que ele falou, o que ele quer da igreja, né? O que ele precisa. A comunicação entre pastor e igreja deve ser transparente, bem positiva, certo? Bem positiva e objetiva. Isso que é a palavra principal, né? Então, tem que haver essa interação, né? Tem que também ser íntegro devido à palavra pastoral, tem que estar de acordo com a sua vida. Então, é muito simples. O que eu ensino eu tenho que viver, é só isso. Entendeu? O que eu estou ensinando? Eu estou vivendo o que eu ensino? Não, então já errei o alvo. Então, o meu ensino, a minha pregação, embora eu repito, não somos perfeitos, certo? Se você catar direitinho, você sempre acha defeito no ser humano, e o pastor é um. Mas você deve saber separar o trigo do joio. Tem coisas que é normal numa pessoa, certo? Agora, se eu prego uma coisa e vivo o contrário do que eu prego, eu já errei o alvo há muito tempo, entendeu? Então, tudo tem que ser coerente na nossa vida, e principalmente a pregação com a nossa forma de vida, né? E tem que ser de acordo com a sua vida, tem que ter bom testemunho dos de fora e dos de dentro. O pastor tem um bom testemunho, tem que ter. Com quem? Com a igreja tem que ver nele um bom exemplo, e os de fora também tem que ver ele como um homem de Deus. Vão atacar, calúnia, defamação, essas injustiças vão existir sempre, né? Mas eu não devo dar um mau testemunho. O que passou, estou perdoado, certo? Então tem que viver o que prega. A melhor mensagem é essa, a vida da gente, cara. Isso é verdade, certo? Você pode pregar o melhor sermão do mundo, mas não vive, não adianta. Então nós temos que entender que o melhor sermão que nós temos para a igreja e para o mundo é a nossa vida, certo? Bem,
Número 2 aqui, exemplo para os fiéis e os infiéis, conforme nós já falamos. Aqui o texto em Timóteo, né, é Timóteo 2, acho que é Timóteo 2, 3, né? 1 Timóteo capítulo 3, e o versículo 2 e 3. Não dado ao vinho, não espancador, convém que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus, né? Não neófito, para que não ensoberbecendo e não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia na afronta do diabo. Se não tiver bom testemunho dos de fora, já caiu na afronta do diabo. Entendeu? Veja que a exigência não é brincadeira, mas é bênção, né? Bem, vamos lá. Exemplo para a família, né? Não esquecer que antes de ser exemplo para a igreja, como pastor, precisa ser exemplo para a sua própria família. Precisa governar bem a sua própria casa, criando filhos com respeito, né? Então, conforme diz aqui, se alguém não sabe governar a sua própria casa, vai ter cuidado da igreja de Deus? Como é que pode alguém que não tem ordem na casa dele, vai ter ordem na casa de Deus? Ele já está reprovado. Então a forma como ele cuida da família dele já é um sinal se ele tem condição de ser um pastor ou não, né? Por quê? Porque senão ele fica sem autoridade na igreja. Não estou falando do passado, do que já passou, né, da vida antes de ser crente, ou um deslize que teve na vida. A gente está falando do momento, né? Do momento. Porque o sinal de um bom pastor na igreja é a casa dele. Se a casa dele está de cabeça para baixo, como que ele vai poder arrumar a casa de Deus, né? Se eu não sei nem governar a minha própria casa, eu vou ter cuidado da igreja de Deus? Vai ser a mesma coisa, já estou reprovado, entendeu? Então, ele precisa ser exemplo para a sua própria família, o filho, né? Isso não quer dizer que vai ter uma família perfeita, porque tem filhos que o pai foi uma bênção, foi um bom exemplo, mas eles não quiseram seguir, o que você vai fazer? Né? Porque muitas vezes a situação dos filhos não é culpa dos pais. Os pais ensinaram tudo dentro da Bíblia, foram exemplo, tiveram amor, mas os filhos têm livre-arbítrio, ficou adulto, o que você vai fazer? O cara se tornou um adulto, não quer ser crente, se torna um mau elemento, traz um mau testemunho, e o que o pai pode fazer, né? Agora, se ele pode ser pastor nessa situação ou não, aí é outra história. Mas que em muitos casos a pessoa não tem culpa. Por que ele não vai obrigar a pessoa a ser gente boa, se o cara quer ser um mau elemento? Embora ele recebeu tudo para ser gente boa. Então acontece isso, né? Então, voltando aqui, portanto o obreiro deve cuidar bem do seu lar, pois sem o respaldo da família fica difícil. Você prega aqui, a família desprega ali, né? Fica complicado. Aí perde a autoridade. Aí o pastor fica sem graça de, né, repreender certas coisas na igreja, porque ele está deixando a desejar. Nessa parte, às vezes, a culpa nem é dele, né? Mas que tira a autoridade, tira. Então, nós vamos para o final aqui. O ministério pastoral. Missão do pastor. Bem, o termo pastor vem do grego poimen. No Novo Testamento tem o significado de apacentador de ovelhas. Eu acho lindo, né, a inteligência, né? Deus, ele usa, devido às características da ovelha, né,
e a sua unidade, a sua comunhão com o pastor, né? A ovelha, o animal, como ela se identifica com o seu pastor, obedece, Deus cria essa analogia, né, da igreja como ovelha e Jesus como nosso pastor. Que maravilha, né? Cuidando da gente. E nós recebemos essa incumbência de cuidar das ovelhas, né? Isso aqui é importante. Ministério pastoral. Missão do pastor é essa, entendeu? Apacentador de ovelha. Então, a principal missão do pastor é cuidar dos salvos. Ele pode fazer tudo, mas a prioridade é essa, é cuidar dos salvos como? Alimentando com a palavra de Deus. Jesus disse para Satanás, na tentação lá no deserto, nem só de pão viverá o homem. Quer dizer, não, nem só de pão, quer dizer, o homem vive de pão. Ele precisa de pão, mas não é só de pão. Ele também precisa de se alimentar com a palavra de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o pastor, quando ensina, quando ministra a palavra, ele está alimentando o rebanho de Jesus, né? Com a palavra de Deus. Então o verdadeiro pastor, ele cuida das ovelhas com zelo, amor e compaixão. Isso aqui é benção, né? Agora, se falta zelo, falta amor e falta compaixão, pode jogar o cajado fora, passar para outro. Entendeu? Isso aí não pode faltar. Não, já estou cansado, já tenho muitos anos apacentando, e eu não estou aguentando mais isso não. Então sai fora mesmo, dá lugar para outro. De repente tem alguém cheio de amor, cheio de compaixão, cheio de zelo, cheio de vontade de fazer a obra, e às vezes tem alguém ali empurrando com a barriga, né? Isso aí às vezes pode acontecer. Mas tem pastor que quanto mais velho fica, mais amor ele tem pelas ovelhas, mais zelo ele tem pela igreja, deixando um legado tremendo para os mais novos. Que Deus abençoe esses pastores, né? Então, é isso aí. Número 2 aqui. A missão polivalente. A missão pastoral também é múltipla, pois o ministério envolve ensinamento. Olha só, o pastor não faz só uma coisa. Nós já dissemos isso na introdução, né? E vamos fechar aqui. O pastor, ele não se envolve só em ensinamento e aconselhamento, ele se envolve em ensinamento, aconselhamento, evangelização, missões. Ele não faz tudo, mas organiza, né? Então, pregação, ele tem a pregação expositiva, prega a Bíblia, né? E além disso, o pastor é conciliador, né? O pastor não é de confusão, entendeu? O pastor não é uma pessoa de confusão, de contenda. Ele é um conciliador. Ele está aí para curar as feridas, não para fazer ferida, né? Então, a ferida que a palavra de Deus faz é para ela curar depois, tirar o que é ruim, né? Então ele é um ensinador, é mestre, é pregador, é administrador, ele ora, ele visita, ele ajuda, ele abençoa. O pastor é assim, mas Deus dá graça a ele. A graça que vem sobre a vida do pastor se torna ele uma pessoa polivalente, com capacidade de fazer muita coisa. Isso não vem do homem, isso vem de Deus. Porque Deus, quando chama alguém para uma função, ele dá capacidade para aquela pessoa exercer aquela função. Entendeu? E o pastor é um deles. Entendeu? É isso aí. Na igreja tem que cuidar bem, com transparência, honestidade, eficiência, cuidar bem dos bens materiais, não ser uma pessoa incorruptível, transparente, que não esconde nada, tudo vem para a luz, né? Isso aí é que Deus quer do pastor, ele cuida do patrimônio da igreja com lisura, é isso que Deus quer da gente, né? E cuida das finanças da igreja, do patrimônio, tudo com lisura, com transparência, certo? Isso aí fecha a boca dos faladores. Encerrando aqui, número 3, o cuidado contra os falsos pastores. Não falta, né? Então, o profeta Ezequiel, ele foi orientado por Deus a repreender os pastores infiéis, né? Os líderes que cuidavam do povo de Israel, né? O profeta aqui foi chamado orientado por Deus
para trazer uma repreensão para esses líderes que na verdade eram os falsos pastores, eram pessoas infiéis que queriam ali só arrancar a lã da ovelha, entendeu? Só isso. Era egoísta, o interesse era pessoal. E ninguém ali dava vida pela ovelha não, entendeu? Então, eles eram considerados falsos pastores, que agiam assim, certo? Os que apacentavam a si mesmo e não as ovelhas. Está lá em Ezequiel 30, 34, parece aqui. Ezequiel 34, eu vou dar uma lidinha aqui, né? Estamos no final mesmo. Ezequiel 34, 12. Né? Versículo 2. Deixa eu ver aqui. 34, 2. Diz assim: Filho do homem, a palavra já começou, né? Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz aos pastores: assim diz o Senhor Jeová: ai dos pastores de Israel, que apacentam a si mesmo. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Comei a gordura, vos vestis da lã e degolai o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortaleceste, a doente não curaste, a quebrada não ligaste, a desgarrada não tornaste a trazer, a perdida não buscaste, mas dominais sobre ela com rigor e dureza. Assim se espalharam por não haver pastor, ficaram para o pasto de todas as feras do campo, porquanto se espalharam. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes, por todos os outeiros. Sim, as minhas ovelhas andam espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem a busque e a procure. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Amém? Tá vendo? Encerramos isso aí, certo? Então, isso aí já falou tudo, né? Então, pastores, estamos aí para fazer a obra de Deus. Mas vamos guardar esses versículos na nossa mente, né? Então, Deus, eles exploravam, Deus via que eles exploravam as ovelhas, não demonstravam amor por ela, fazendo que elas até dispersassem, que nós lemos aqui. Então, o próprio Deus é contra esses falsos pastores. Paulo ensinou a Tito, né, em nome da ser firme na palavra, que é conforme a doutrina. Foi isso que o apóstolo Paulo ensinou a Tito. E é isso que nós aprendemos na palavra. Querido, que Deus te abençoe. Que você possa entender o mistério que Deus tem na tua vida e apacentar o rebanho com amor. Vou encerrar aqui lendo Tito capítulo 1, versículo 9 a 11, que diz: retende firme a fiel palavra que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes, porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão, os quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando que não convém por torpe ganância. Amém? Então, que Deus te abençoe e até a próxima lição, que nós vamos aprender mais um pouquinho. E não se esqueça, dá seu like aí, se inscreva, nos ajuda aí a continuar ministrando a palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Um abraço.